Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula aqui no YouTube. E nessa aula eu queria comentar um pouco sobre o tempo, sobre o fator tempo, né? O tempo que é uma variável exponencial na fórmula dos juros compostos. E falar especialmente como ter uma visão de longo prazo, como pensar no longo prazo e como isso pode te tornar um investidor melhor e um profissional melhor, um empresário melhor. Bom, tudo que a gente vai fazer na nossa vida demanda tempo, né? Tudo que a gente quer empreender demanda um tempo. Se a gente quer estudar sobre um determinado assunto, demanda um tempo até que a gente entenda. Na nossa profissão, a mesma coisa. Se você quiser se tornar um profissional melhor, um bom profissional, isso vai demandar tempo, né? Então, esse pensamento de longo prazo ele vai te proteger de algumas coisas. Ele vai servir meio que como um remédio, né? Um remédio para o imediatismo, para os ganhos rápidos, para querer que as coisas aconteçam rapidamente. E também quando a gente fala em investimento, né? Eu não sei qual foi o autor que falou essa frase, mas fala que investir é tão entediante quanto ver a grama crescer, né? Imagina você não só ver a grama crescer, né? Uma árvore que você planta, uma muda, né? Uma mudinha, um brotinho, demora um tempo para que ela cresça, para que ela desenvolva e comece a dar frutos, né? E um dos motivos para a gente comentar sobre esse pensamento de longo prazo é a longevidade, é a nossa expectativa de vida, né? Se a gente para pensar, hoje a nossa expectativa de vida gira em torno de 80 anos de idade. Então é bem provável que você viva bastante tempo. E se você pensa em se aposentar ali por volta dos 60 anos de idade, né, você ainda vai ter basicamente 20 anos de gastos, né, para se manter, de despesas e gastos para se manter. E é bem provável que você não consiga manter um padrão de vida, né, com uma aposentadoria do INSS, com uma aposentadoria do governo. E mesmo que você consiga essa aposentadoria, você só vai estar recebendo um rendimento, né? Você não vai ter nenhum patrimônio para poder passar para os seus filhos, para deixar para sua esposa, para deixar de herança. E outro motivo para ter essa visão de longo prazo é te proteger de tomar decisões ruins, né? De fazer escolhas motivadas pela emoção, de tomar decisões, né, de consumo compulsivo, de comprar coisas compulsivamente. Quando você desenvolve essa visão de longo prazo, esse pensamento de longo prazo, né, você consegue se controlar melhor as emoções. Eu, particularmente, sou um cara extremamente emocional. Então, eu tenho que me policiar a todo momento no meu padrão de consumo, nas minhas decisões, porque senão eu vou na empolgação. Vou comprando as coisas na empolgação, vou consumindo na empolgação, né, compulsivamente. Então, eu tenho que estar sempre me policiando, né? E essa visão de longo prazo me ajuda nisso. E outro benefício dessa visão de longo prazo é também que você controle os seus medos, o seu medo e a sua ganância. Vou dar um exemplo aqui do mercado financeiro. Por exemplo, quando está tudo indo muito bem, quando está tudo dando certo, seja você um empresário, seja você um empreendedor, um funcionário, quando você tem bons ganhos, né, você vai sendo movido pela ganância e às vezes você pode dar um passo maior do que as pernas, né? Você pode dar um passo maior do que você consegue alcançar. Então, você tendo essa visão de longo prazo, você consegue controlar essa emoção da ganância. Ou, por exemplo, no mercado financeiro, né? Quando alguma ação, algum ativo está muito valorizado e as notícias são muito boas e todo mundo acha que aquele ativo vai para a lua, né? Por exemplo, do Bitcoin, você está com medo de ficar de fora, de não ter aquele ganho, e você, movido pela ganância, coloca uma grana lá. Coloca sua grana lá. E aí, por algum motivo, o mercado cai, despenca, e você, simplesmente por não saber o que estava fazendo, você vende tudo. Então, ter essa visão de longo prazo também ajuda você a controlar essa ganância. Ou também de controlar os seus medos, né? Os medos ali do curto prazo. Por exemplo, quando o mercado cai, quando o mercado está em crise,
quando acontece alguma crise. Se você for movido pelo medo, movido pelas notícias do medo, né, você corre o risco de vender aquele ativo subvalorizado, aquele ativo desvalorizado e perde dinheiro. Vou dar um exemplo aqui. Há uns 2, 3 anos atrás nós tivemos uma crise sanitária, né? Uma grande crise sanitária. E os ativos, logicamente, foram precificados para baixo, né? De tal modo que, como chegavam aquelas notícias ruins, né? Sempre chegando notícia ruim de morte, ninguém sabia o que ia acontecer, se iria atingir muitas pessoas ou poucas pessoas, e as pessoas motivadas pelo medo, por esse medo, acabavam tomando decisões ruins. E hoje, né, com o passar do tempo, 3 anos depois, a gente nem fala mais sobre esse assunto. Não tem mais notícias sobre esse assunto, né? Então esse pensamento de longo prazo também vai te blindar desse medo, né? E em questão de longo prazo, eu acho que a gente pode pensar aí num período de 10 anos, no mínimo. Eu acho que é um período, né, eu acho que 10 anos é razoável para a gente desenvolver alguma habilidade, desenvolver alguma especialidade, ganhar experiência, saber resolver problemas, e isso tudo vai te tornar um profissional, um empreendedor, um empresário melhor e mais bem remunerado. Mas também a gente pode pensar no longo prazo, com prazos maiores, de 20, 30 anos, ou até mesmo ao fim da vida, né? Grandes empresários, fazendeiros, sei lá, não pensam em se desfazer do seu negócio, né? Pensam em passar para as próximas gerações, né? Passar o legado para as próximas gerações, de tal modo que aquele ativo possa, né, remunerar, de tal modo que aquele ativo possa beneficiar a sua família, a sua esposa, os seus filhos. Então a gente pode pensar também no longo prazo nessas gerações, né? Por exemplo, hoje eu tenho 28 anos, então daqui 10 anos eu vou ter 38. Se eu me manter trabalhando, estudando, desenvolvendo novas habilidades, conhecendo novas coisas, né, explorando novas coisas, me desafiando, é bem provável que eu chegue aos 38 anos, é bem provável que aos 38 anos eu possa estar atingindo essa maturidade, né? E lá, talvez eu seja, talvez a minha capacidade de resolver problemas aumente, talvez eu consiga solucionar problemas das pessoas de forma mais rápida e de tal modo que eu vou ganhar mais, né? Mas isso depende da nossa aplicação no curto prazo. Então, se você é novo, você tem uma variável, a variável do tempo a seu favor, de tal modo que no curto prazo você possa trabalhar, estudar, desenvolver as suas habilidades, desenvolver bons hábitos, hábitos de poupança, hábitos de investimento. Você vai começar com pouco, é óbvio, mas como você tem o tempo a seu favor, você desenvolvendo esse hábito de guardar pouco, investir pouco, né, com o tempo, quando você chegar à sua maturidade, quando você tiver bons ganhos, você já vai ter o hábito de poupar e investir dinheiro, né? Então parece besteira você começar investindo com pouco dinheiro, mas tem um benefício muito mais mental e psicológico do que financeiro propriamente dito. Você já vai desenvolvendo esses hábitos para o futuro e desenvolvendo bons hábitos enquanto você é novo, enquanto você é jovem, hábitos de poupança, de investimento. Isso vai impedir que, conforme aumente a sua remuneração, você aumente os seus gastos também na mesma velocidade, né? De tal modo que você fique empatado ou até possa contrair dívidas e acabar se enrolando. Por exemplo, você começa a ganhar dinheiro e você é um médico, um advogado, um empresário, e com essa boa remuneração, com esses bons ganhos, você começa a elevar o seu padrão de vida. Então você troca de carro, você troca de casa, você vai morar num condomínio. E aí neste condomínio você vê os seus vizinhos, eles têm carros importados, têm um carro melhor, tem uma casa na praia, tem uma casa no lago, tem um rancho. E aí você começa a alimentar um desejo, né, de também querer trocar de carro, comprar um carro melhor, comprar, sei lá, um rancho, uma casa na praia. E você vai alimentando esse desejo. Então, se você já não tiver esses bons hábitos, se você já não tiver essa mentalidade formada, é bem provável que você comece a deslumbrar, né? Comece a aumentar os seus gastos drasticamente, de tal modo que quando você chegue lá na sua velhice, na sua aposentadoria, você não tenha nenhum patrimônio, nenhum capital para te sustentar, para sustentar os seus gastos na aposentadoria, ou em casos de validez, ou qualquer coisa do tipo. Então é importante desenvolver esses bons hábitos desde cedo, né? Esses hábitos de poupança, de investimento, e também
saber lidar com as suas emoções, né? Se você, como eu disse no começo, eu sou um cara muito emocional, então eu tenho que a todo momento estar me policiando, né, para tomar boas decisões. Às vezes uma pessoa que é mais racional, talvez ela consiga tomar decisões melhores, né? Decisões mais racionais, com pensamento. Mas se você é mais emocional, então você tem que ter um controle mais firme sobre isso. E esse pensamento de longo prazo vai te ajudando, né? A segurar as rédeas do consumo, da elevação do padrão de vida. E assim você se mantém poupando e investindo pensando no longo prazo. Então, no curto prazo, você se mantém trabalhando, se mantém estudando, se mantém se desenvolvendo. Se você é empresário, você você continua melhorando, continua fazendo cursos de gestão, aprimorando a sua forma de atender o cliente, aprendendo a gerir equipe, aprendendo sobre as finanças do seu empreendimento, onde alocar o capital, onde colocar o seu dinheiro. E com esse pensamento de longo prazo, você vai poupando e investindo, né? Você vai poupando e investindo. Então, se você tem um momento muito bom, né, um momento ali de vacas gordas, onde você tem bons recebimentos, você simplesmente não vai se desfazer disso. Você simplesmente não vai gastar tudo com consumo, né? Você vai controlar um pouco mais, vai fazer um caixa melhor, porque pode ser que a crise venha no seu setor, né? Nós nunca sabemos de onde a crise virá. E muitas vezes a crise pode vir também no nosso setor. E aí? Será que a gente vai estar preparado? E falando de maneira mais específica no mercado de ações, né, no curto prazo o mercado ele é muito volátil, né? As ações variam muito e variam de acordo com a notícia, de acordo com o humor do mercado, de acordo com a taxa de juros, de acordo com o aumento ou a diminuição dos lucros da empresa. Mas no longo prazo as empresas, as boas empresas tendem a performar bem, né? Tendem a crescer conforme elas vão aumentando seus lucros e gerando caixa. Então, com esse pensamento de longo prazo, você acaba se blindando, né, dessas notícias, dessa variação do curto prazo. E o mercado de curto prazo, ele é extremamente especulativo, né? E um erro que as pessoas cometem, um erro comum, é a pessoa especular achando que está investindo. Então, ela coloca o dinheiro em uma ação, ela coloca o dinheiro no Bitcoin e espera que ele suba rapidamente. E isso geralmente acontece quando o mercado está eufórico, quando as notícias, né, são positivas, então a pessoa fica com medo de ficar de fora, né, de perder esse ganho, e ela coloca o dinheiro lá. E quando põe o dinheiro, vem um mercado de baixa, vem uma crise, acontece alguma coisa, e ela vende as ações ou o ativo simplesmente porque não sabe o que ela fez, né? Não sabe o porquê que ela está investindo, o porquê que ela colocou o dinheiro dela lá. E assim você descobre da pior maneira, né, o que fazer com o seu dinheiro e o que não fazer com o seu dinheiro. Então é bom que você faça algo que você realmente domina. Coloque seu dinheiro onde você realmente conhece, né? E não simplesmente porque os outros estão colocando, não simplesmente porque as notícias são positivas. Então esse pensamento de longo prazo e esse investimento de longo prazo vai te proteger dessas oscilações e dessa volatilidade do curto prazo, né? Porque você investe pelos indicadores, né? E não pelo preço, não pelo valor da empresa, mas você investe pelos indicadores. Se os indicadores estão bons, se a empresa está dando lucro, se está saudável, se está com uma margem boa, um ROI bom, uma dívida controlada, você continua aportando nessa empresa e esperando que ela te dê um retorno no longo prazo. E para dar um exemplo aqui, eu queria usar a Magazine Luiza, né? Se você pegar as notícias de 2019, que foi quando a Magazine Luiza estava atingindo ali o topo das suas cotações, as notícias que saíam sobre a Magazine Luiza era que ela iria competir com a Amazon, né? E aí as pessoas ficavam eufóricas, né? Eufóricas, elas vão lá e colocam o dinheiro na Magazine Luiza. E hoje, se você pegar a cotação da Magazine Luiza e comparar com o topo, você vai ver que ela despencou mais de 94%. Então, ter esse pensamento de longo prazo e saber onde alocar o seu dinheiro vai te proteger de cometer esses erros. Então, se você tem uma grana guardada e você vai precisar usar ela daqui 1, 2, 3, 5 anos, a melhor forma de você guardar essa grana é numa reserva de emergência, né? Num CDI, num CDB do banco, 100% CDI, ou no Tesouro Selic, né? Você não precisa ganhar uma remuneração por esse dinheiro, você só precisa manter ele guardado, né? Você só não precisa
perder esse dinheiro, mas como no Brasil a renda fixa paga muito bem, então você ainda consegue guardar o seu dinheiro e ganhar um pouquinho. E esse pensamento de longo prazo vai te proteger de ficar especulando, de ficar apostando, né? Você para de ficar dando ouvido às notícias, aos ruídos do dia a dia, de ficar indo atrás daquelas ações que irão disparar, do Bitcoin que vai explodir. Geralmente tem aquelas casas de research, de recomendação. Geralmente você vai ver um anúncio, né? Quais são as próximas 4 ações que irão valorizar, que tem um potencial grande de valorização até nos próximos 4 meses. Enfim, tudo isso é ruído, né? Todas essas notícias de curto prazo, toda essa volatilidade. Se você ficar dando muita atenção a isso, você tira o foco do principal, né? E com essa mentalidade você para de querer ter ganhos rápidos e começa a focar, né? Começa a focar no seu trabalho, nos seus estudos, na sua família, em se tornar uma pessoa mais habilidosa, em resolver melhor o problema das pessoas, em criar bons hábitos o mais rápido possível para não desperdiçar dinheiro, né? Para não perder dinheiro e para poupar esse dinheiro e investir ele para o longo prazo. Então é isso, você simplesmente vai comprando boas empresas todo mês, né? E vai carregando elas para o longo prazo, vai comprando títulos, vai comprando ação e carrega para o longo prazo, né? E no começo, obviamente, você não vai ver muita diferença, mas quanto antes você começar a criar esses bons hábitos, tenho certeza que no futuro você colherá bons frutos. Então, no curto prazo, se mantenha com foco no principal, na sua família, no seu trabalho, em desenvolver boas habilidades e desenvolvendo sempre essa mentalidade no longo prazo para tomar boas decisões, para tomar boas decisões. Bom, então acho que era isso que eu queria passar nesse vídeo para vocês, um pouco dessa mentalidade de longo prazo. Eu não sei se eu organizei bem as minhas ideias ou se eu fui muito prolixo, né? Se você puder me dar um feedback, eu vou melhorando nas próximas aulas. E se esse conteúdo faz sentido para você, que você possa compartilhar com outras pessoas também. E até a próxima.